Rio Previdência garante que tem recursos em caixa para pagamento de aposentados e pensionistas nos próximos 3 anos. Parlamentares juvenis apresentam propostas que vão ser discutidas nas comissões e votadas em plenário. A LERJ participa de Encontro Nacional das Procuradorias da Mulher. E plenário aprova projeto que vai permitir promoção de profissionais da saúde que integram os quadros do Corpo de Bombeiros. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. O Rio Previdência garantiu que há fundos em caixa para o pagamento de nativos e pensionistas pelos próximos 3 anos, sem a necessidade de aportes do Tesouro Direto. A informação foi divulgada durante a audiência da Comissão de Orçamento, que debateu os decretos enviados pelo governo do Estado ao Parlamento sobre o remanejamento das receitas do fundo. Os deputados Luiz Paulo e Marta Rocha apresentaram um projeto que susta os efeitos dos decretos do governo. De acordo com o parlamentar, essa medida é ilegal e inconstitucional, pois pode comprometer o equilíbrio financeiro, econômico e atuarial do regime próprio de previdência social. O primeiro decreto permitia fazer essas operações contábeis todos os anos. E o segundo é só até 31 de dezembro de 2024. Mas como o segundo não revogou o primeiro, eles estão com a carta branca na mão, né? Por isso, a gente fez o decreto legislativo para cessar os efeitos de ambos. Porque o terceiro decreto já deriva do primeiro para o segundo. Então, eles já estão efetuando as operações. E vai fazer outros até chegar aos 4,9. Né? Então, é que pelo menos o prejuízo seja menor e fique restrito ao ano de 24. Agora, a grande falha, que continua no meu entendimento, isso tudo sendo inconstitucional e ilegal, é o governo não ter mandado um projeto de lei para casa explicando isso, uma justificativa detalhada, etc. Fazem tudo de forma não transparente, evidentemente gera contradições e polêmicas. E é nosso dever no parlamento fazer o controle externo da administração pública. Por outro lado, o Poder Executivo se baseia em uma lei federal que permite que as receitas de royalties possam ser utilizadas para o pagamento de dívidas com a União e suas entidades. Segundo o subsecretário do Tesouro do Estado, Bruno Schettini, o decreto se aplica até o limite de 4,9 bilhões de reais, estipulado por uma liminar do Supremo Tribunal Federal, e não compromete o fluxo financeiro do Rio Previdência nos próximos anos, garantindo assim o pagamento dos aposentados e pensionistas até 2027. O decreto ele trouxe vários pontos, não só a aplicação dessa retenção para pagamento de dívida. Primeiro que nós temos uma lei federal que permite o uso de recursos de royalties e participações especiais para o pagamento de dívidas com a União, e é isso que nós estamos seguindo. Temos também um parecer do Tribunal de Contas determinando que o Tesouro do Estado obste, não utilize os recursos de royalties e participações como sendo do Rio Previdência. Ele determina que a gente enquadre os recursos como sendo do Tesouro, como aporte no Rio Previdência, ou seja, mais uma vez caracterizando que os recursos são do Estado, são de todos os fluminenses. E quando nós observamos esse fluxo de caixa, esse fluxo de pagamentos, a gente entende que a gente está com uma situação, vamos dizer assim, sob controle no que tange a garantia do pagamento dos servidores para os próximos 3 anos, dentro desse fluxo que a gente falou. Os parlamentares da comissão entendem que o governo não tratou esse tema de forma correta junto ao Legislativo e que o mais adequado seria enviar um projeto de lei ao Parlamento. Para o deputado André Correia, embora os orçamentos públicos estejam engessados, o remanejamento de receitas não vai acarretar problemas financeiros a curto e médio prazo, já que há recursos para o pagamento dos pensionistas e aposentados. Olha, a primeira coisa a colocar é que precisa ficar claro para quem realmente se interessa por esse debate, que são os aposentados e os pensionistas do Estado,
que não há risco, né, nos próximos 2, 3 anos, da gente voltar a viver aquela lamúria, aquelas dificuldades todas que vivemos aí no passado recente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não existe como ser tratado de forma diferente o servidor ativo do servidor inativo. Se nós tivermos dificuldades financeiras, vão ser para os dois, né? Vão ser para os dois. Então, assim, não há possibilidade, com tudo que se discutiu aqui, assim, para as pessoas entenderem que está se fazendo alguma coisa para se prejudicar os aposentados em detrimento de quem está na atividade. Não é isso, né? Nós temos um engessamento no Brasil muito grande do orçamento e essa questão toda que gerou essa polêmica foi realmente uma questão contábil de fonte, né? E aí, nesse ponto, eu respondo a tua pergunta. Sim, talvez se fosse um PL, as informações iriam fluir de uma forma melhor e talvez não houvesse essa insegurança que foi gerada pelo rito processual. A Alerj participou nesta terça-feira do Encontro Nacional das Procuradorias da Mulher, promovido pela sede em Brasília, em parceria com as procuradorias estaduais. O evento foi transmitido online para dar as boas-vindas às novas vereadoras e vice-prefeitas eleitas este ano e debater planos para o futuro. Segundo a deputada Tia Ju, procuradora da Mulher do Estado do Rio de Janeiro e segunda vice-presidente da Alerj, após as eleições municipais de 2024, houve a necessidade de apresentar o trabalho das procuradorias da mulher para as novas eleitas do país e mostrar a importância do trabalho conjunto. Ela lembrou que não foi fácil aprovar a Procuradoria Estadual do Rio, mas que esse é justamente um exemplo de que a luta conjunta é fundamental nas pautas femininas. Desde 2016 que a gente luta para implantar a Procuradoria e só agora esse ano a gente conseguiu votar e eleger as procuradoras. Eu como procuradora, a deputada Marta Rocha e a deputada Célia Jordão como procuradoras adjuntas. 3 mulheres com uma carga de experiências que vai poder com certeza ajudar muito as mulheres do nosso estado. E o evento de hoje mostrou o quanto que as vereadoras aplaudem essa iniciativa da Procuradoria da Mulher, o quanto que elas precisam dessa acolhida, porque a Procuradoria da Mulher vai ser esse braço de acolhida a todas essas mandatárias espalhadas aí pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Então, é a casa acolhedora das nossas vereadoras e das mulheres do nosso estado. As procuradoras adjuntas da Procuradoria da Mulher do Rio de Janeiro, deputada Célia Jordão e deputada Marta Rocha, destacaram que esse encontro é muito importante para compartilhar experiências, fortalecer a participação feminina na política e também colocar em pauta debates fundamentais para o avanço da representatividade no Estado e no país. Cada mulher que assume uma cadeira no Legislativo ou exerce uma atividade no Executivo, o protagonismo dessa mulher abre portas para outras mulheres. Por outro lado, a Procuradoria ela vai dar destaque a alguns temas, como, por exemplo, a violência contra a mulher, a violência política de gênero, que foi uma marca nas eleições de 2024, a questão da paridade, né? Nós ainda temos câmaras municipais no estado do Rio de Janeiro que não tem a presença de uma mulher, que a gente possa fazer do estado do Rio de Janeiro um engajamento no cenário nacional do protagonismo e do fortalecimento da participação das mulheres na política. A procuradora da Mulher na Câmara Federal, deputada Soraya Santos, ressaltou que essa foi a eleição mais dura para as vereadoras e que essa representatividade é uma conquista que merece ser fortalecida. Para ela, é preciso mostrar que a participação da mulher nos espaços de poder é que vai fazer a diferença na garantia dos direitos das mulheres. Foram as mulheres que decidiram os rumos que o país estava tomando. Essa mulher que apontou como eleitora os pontos que eram principais. Essa mulher despertou. E vocês que estão com o mandato na mão, né, todas nós temos o dever de não sermos mandatárias do nosso município ou do nosso estado. Nós temos que ser mandatárias do país para mostrar que sem as mulheres dividindo olhares com os homens,
em todos os espaços de poder, não adianta dizer que a gente quer que o Brasil diminua a desigualdade. Não vai diminuir. As vereadoras e vice-prefeitas eleitas no estado que estiveram presentes na Alerj também puderam dividir experiências umas com as outras e traçar a implementação de novas políticas públicas, secretarias e procuradorias da mulher nos municípios. Eu, como vice-prefeita, tenho não apenas a missão de ser a vice-prefeita, mas de implementar efetivamente a Secretaria da Mulher do município. É um projeto que a gente conseguiu colocar no plano de governo e que está sendo implementado agora para já começar a funcionar no ano que vem. Também estou representando as mulheres do município com relação à criação da Procuradoria da Mulher na Câmara. Nós estabelecemos um mecanismo junto com as nossas procuradoras para que tenhamos as mulheres ali representadas. Teremos um mandatário que representará a Procuradoria da Mulher na Câmara, ele vai nomear uma mulher para que possa, sim, a gente ter uma representante ali fazendo a legislação pertinente aos nossos direitos das mulheres. Esta terça-feira foi um dia importante para o Parlamento Juvenil. Dia de os parlamentares apresentarem os projetos de lei elaborados por eles e que vão ser discutidos e votados no plenário da Alerj. Esse ano, são 95 parlamentares juvenis de 84 municípios do estado do Rio. Ao todo, são 63 PLs que vão ser analisados, sendo que alguns tiveram coautoria. Exemplo é o projeto de lei que trata da lotação temporária de policiais civis, penais, militares e do Corpo de Bombeiros. Segundo o texto, os profissionais que tiverem familiares próximos como cônjuge, filhos ou representantes legalmente constituídos e que tenham doenças e necessitem de tratamento especial devem ficar lotados perto do município em que residem. Tendo a família como principal objetivo, a gente pensou, e se o familiar adoecer? Ele está internado, a gente pensa que, acreditamos que o policial, ele vai estar nervoso no ambiente de trabalho, ele vai ficar muito preocupado com esse familiar internado. A gente quis trazer uma solução viável que ajude ele, tanto na questão do seu familiar, e também ajude a sociedade, porque isso vai garantir um conforto para o policial e para a sua família, e um conforto para a sociedade, pois esse policial vai estar mais atento e vai estar sempre nos ajudando acima de tudo. No segundo artigo do nosso projeto, vem falando que para comprovação, para que o nosso projeto ele entre em vigor, entre em efetivação e a pessoa, o paciente, ele possa ter isso, e o policial penal, do Corpo de Bombeiro ou Civil, ele possa sair do trabalho dele, de onde ele trabalha, se escalar e ir para outro lugar, precisa de um atestado médico. Mas como vamos comprovar esse atestado médico? De acordo com o CID-10, que agora é a Constituição Internacional da Saúde, todas as doenças que estão ali relacionadas, que estão ali comprovadas, vão poder ser aprovadas. Um outro projeto de lei apresentado foi o que altera a lei que determina a concessão pelo governo de gratuidade nos transportes às pessoas com deficiência e doenças crônicas de natureza física, mental ou psiquiátrica. O objetivo, ele consiste em ter o passe livre, a gratuidade para os responsáveis das pessoas com deficiência nos transportes públicos. Às vezes, o responsável precisa comprar alguma medicação, precisa levar essa pessoa na escola. Geralmente, os pais levam algumas crianças na escola em alguns eventos e não conseguem retornar. Outra proposta apresentada foi a que altera a lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Especial de Amparo às Bandas de Música no Estado do Rio. A ideia foi ampliar as classes sociais que podem ter acesso ao projeto. Nós pensamos em tornar esse projeto mais inclusivo e mais abrangente para todos os cidadãos do Rio de Janeiro. Então, nós incluímos um artigo que fala sobre as cotas, que são para os negros, quilombolas, as pessoas de comunidades indígenas. E o projeto ele se torna mais abrangente quando a gente adiciona um artigo que fala que ele pode ser executado online. Nessa quarta-feira, os parlamentares juvenis começam os trabalhos nas comissões. São jovens de 14 a 17 anos, que estão no primeiro e segundo ano do ensino médio. É uma experiência única para eles, até porque a Alerj, ela proporcionar essa oportunidade para um jovem entender como funcionam os bastidores do legislativo é importante até para a nossa democracia.
nas decisões, de pensamentos, de ideias, para que as pessoas elas entendam que, de fato, a Casa Legislativa é a casa do povo e é onde que essa voz, sendo a casa do povo, precisa ser respeitada. E eles, nestas oportunidades que surgem durante essa Semana Parlamentar Juvenil, eles entendem a importância de ser a voz do seu município. O plenário aprovou hoje o projeto que altera o efetivo do Corpo de Bombeiros para permitir a promoção dos profissionais da área da saúde que integram a corporação. Veja tudo que foi analisado pelos parlamentares na matéria de Fernanda Nogueira. O plenário analisou 7 mensagens do governo na sessão plenária desta terça-feira. A primeira delas altera a lei que estabelece multas e sanções para crimes ambientais, com a atualização dos valores. Para quem destruir floresta de preservação permanente, a multa deve variar de R$ 5.000 a R$ 100.000 por hectare. O corte de árvore em floresta de preservação terá multa de R$ 5 a R$ 50.000. Para incêndio em áreas com vegetação nativa, a multa será de R$ 10.000 por hectare. O texto também inclui o uso do fogo e de substâncias tóxicas como agravantes das penalidades. Estabelece que imagens de satélites e outras tecnologias remotas podem ser usadas para apuração e aplicação de sanções. O texto recebeu 7 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Essa mensagem, ela inclui especificamente atividades de queimadas ilegais. Portanto, pune severamente quem mete fogo indevidamente. Lembrando que há dias atrás a gente aprovou uma lei criando um sistema integrado de prevenção e combate aos incêndios, que eu acho que vai ser sancionada. Essa mensagem é boa porque, além de tipificar e incluir, aumenta a penalidade, estava muito fraca. Então, nós encaminhamos favoravelmente. Eu sou de oposição ao governo, mas sou favorável ao meio ambiente. A segunda mensagem da pauta prorroga os benefícios fiscais concedidos para empresas dos setores de bens de capitais e de material escolar até o fim de 2032. A medida concede crédito presumido de ICMS de 12% para materiais escolares e de 13% para bens de capitais e de consumo durável, com destinação de 2% para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Com o benefício, o governo prevê em 2025 renúncias fiscais da ordem de R$ 8 milhões com os materiais escolares e de R$ 19 milhões com os bens de capital. O projeto recebeu 11 emendas e retorna para as comissões. E passou pelo primeiro dia de discussão o projeto de resolução que altera trechos do regimento interno da Alerj. A proposta modifica os horários das reuniões de comissões da Casa e das sessões plenárias. Segundo o texto, as comissões permanentes, especiais e de inquérito devem acontecer entre 9 da manhã e 3 da tarde, de segunda a sexta-feira, com exceção das quintas-feiras, quando acontecerão das 2 às 6 da tarde. Já as sessões ordinárias no plenário permanecem às terças e quartas, das 2 às 6h30 da tarde, e às quintas, mais cedo, das 9h30 da manhã às 2 da tarde. Já as sessões solenes serão feitas de segunda a quarta, das 9 da manhã à 1 da tarde, e às quintas, das 2 às 6 da tarde. A matéria retorna à pauta para a segunda discussão. Na primeira sessão extraordinária foi analisada a mensagem que concede isenção de ICMS para os estabelecimentos localizados nas zonas de processamento de exportação. As EPEs são áreas de livre comércio destinadas à instalação de empresas de produção de bens que serão comercializados no exterior. A medida internaliza o convênio ICMS, que autoriza os estados a conceder o benefício e, segundo o governo, visa aumentar a competitividade no mercado internacional e a geração de emprego e renda. O texto recebeu 16 emendas e retornou às comissões. Também foi analisada a mensagem do governo que cria no estado o sistema de tax-free. A proposta internaliza um outro convênio ICMS que autoriza os estados a concederem isenção do imposto, mediante restituição aos turistas estrangeiros, nas operações de venda realizadas pelo comércio varejista.
As mercadorias adquiridas devem sair do país até 30 dias após a compra. A restituição será no valor do ICMS que constar na nota fiscal do produto, que deve ser vendido apenas na forma presencial e ser pago com cartão de crédito emitido no exterior. A regra não vale para o pagamento de serviços como bares, restaurantes e hotéis. Para ter direito ao benefício, o cliente deve manifestar o interesse ao estabelecimento onde fizer a compra e comprovar a saída definitiva do produto em portos ou aeroportos. A matéria recebeu 21 emendas e retorna para análise das comissões. O Estado do Rio de Janeiro está sendo pioneiro, querendo criar o táxi free aqui. É claro que ele vai precisar ser regulamentado por lei, ele vai precisar que se contrate por licitação uma empresa que opere esse sistema, que é um sistema novo, para devolver o imposto. Vai ser necessário que a Secretaria de Turismo, talvez nas telas de televisão dos aviões, diga as alíquotas dos produtos mais consumidos, exatamente você fazer com que o turista gaste mais. Qual é o conceito? Se eu vou gastar $300 com imposto, se eu tiver livre aí, imaginemos, uma alíquota de 18, eu teria $60 livre. Aí, em vez de gastar $300, eu gasto 360. É esse o conceito. Na segunda extraordinária do dia, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que cria um regime tributário diferenciado para o setor de embalagens de papel e papelão. A medida procura equiparar o regime tributário que já é recebido pelo setor no estado de Minas Gerais. A proposta recebeu 26 emendas e vai ser analisada pelas comissões. Ainda na lista de projetos do governo que tratam de incentivos fiscais, foi analisada a mensagem que prevê a adesão do Rio de Janeiro ao convênio ICMS que autoriza os estados a conceder isenção do imposto na prestação dos serviços de transporte de passageiros urbanos e metropolitanos. Segundo a justificativa, o Estado deve aderir ao convênio para regularizar a isenção de ICMS no transporte de barcas. De acordo com o texto, a perda de arrecadação não deve causar impacto financeiro ao Estado, por já estar prevista na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A mensagem recebeu 11 emendas. A última mensagem do dia altera o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, com redução de 23.475 para 23.239 agentes. O projeto modifica também a distribuição dos quadros de oficiais da saúde, como médicos, enfermeiros e assistentes sociais, de administração, de especialistas e de capelães. Na justificativa, o governo explica que as alterações não vão provocar um aumento de despesas para o Estado. A matéria aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. Esses profissionais que entraram, especialmente os enfermeiros e assistentes sociais, nunca foram promovidos, porque foi criado o cargo de tenente, que é o cargo que eles entram, mas não foi criado os cargos de capitães para que eles pudessem ascender, ser promovidos, o que é normal. Quando um bombeiro tem 6 a 10 anos, ele é promovido. Aqui no Rio de Janeiro, eles ficaram 16 anos e 3 meses sem ser promovidos. Isso é um absurdo, é uma distorção. E o que esse projeto de lei faz agora é corrigir isso. Ele pega cargos que não vão mais ser ocupados de tenentes e transforma em cargos de capitães, major, tenente, coronel, inclusive coronel, para permitir que a carreira militar desses profissionais seja respeitada plenamente e eles possam, inclusive, chegar até o comando. A Alerj inaugurou nesta terça a exposição Praça 15, Ontem, Hoje e Sempre. Durante o evento também foi lançado o livro digital Ancestralidades Cariocas, Arqueologia e Histórias na Praça 15. A mostra é organizada pelo Instituto Eventos Ambientais e ilustra a evolução histórica da Praça 15 entre os anos de 1580 e 2002, através das ilustrações e do olhar artístico de Carlos Augusto Nunes Pereira, o Guta. As 9 telas levam o público a uma viagem no tempo, exibindo uma área praticamente inabitada até os tempos do antigo viaduto da Perimetral. Cada imagem possui um QR Code que conta com detalhes a história do momento retratado. A exposição mostra como o território da Praça 15 vem sendo ocupado ao longo dos anos, tendo desempenhado papel fundamental
na fundação e desenvolvimento da cidade do Rio. Numa parceria com o IAB, inicialmente, nós trouxemos para cá uma exposição sobre a arqueologia da Praça 15. Ela foi encerrada tem umas 2 semanas, mas através dessa pesquisa, desse trabalho, nós descobrimos um material, que é um material iconográfico do Guta, que é um artista já falecido, mas que fez em 2002 uma exposição para a Prefeitura do Rio de Janeiro falando da Praça 15. Então essa exposição que temos aqui hoje é desse artista, Guta, e ela ilustra a Praça 15 desde o século XVI até os dias atuais, na época era 2002, né? Então você ainda tem a última imagem ali, a perimetral. A ideia é mostrar essa evolução da Praça 15, com aterramento, ocupações que tiveram aqui na região. Já o livro Ancestralidades Cariocas, Arqueologia e Histórias da Praça 15 conduz o leitor a uma fascinante jornada pelo coração do Rio de Janeiro, contando o período histórico de encontro entre os primeiros indígenas e europeus no século XVI. Tudo isso tendo como pano de fundo uma detalhada pesquisa arqueológica realizada no sítio Antiga Sé, aqui na Praça 15. A obra, assinada pela arqueóloga e diretora do Instituto de Arqueologia Brasileira, Jandira Neto, é uma espécie de guia pelos vestígios de um acampamento tupinambá e pelas trilhas formadas pelos primeiros habitantes da região. O material arqueológico ele é documento. É um documento da cultura material. E a capacidade da arqueologia o potencial da arqueologia de transformar fragmentos em documentos é preencher uma lacuna para o século XVI que não existe no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui hoje, né, vivendo esse momento lindo aqui na Alerj e tendo a oportunidade de inaugurar essa experiência aqui numa casa que está sobre o sítio. Foi aqui que tudo aconteceu. O evento foi realizado no Salão Nobre do Palácio Tiradentes, um dos principais monumentos da Praça 15, que ainda abriga o Paço Imperial, o icônico chafariz do Mestre Valentim e a estátua de Dom João VI. Para a subdiretora-geral de Cultura da Alerj, Fernanda Figueiredo, a exposição e o lançamento do livro não poderiam ter sido realizados em local mais simbólico do que o Palácio Tiradentes, que às vésperas de completar 100 anos, é um dos principais instrumentos de fomento do corredor cultural do centro do Rio. A gente juntou 2 eventos que retratam a história da Praça 15, então o Palácio Tiradentes, que passou por parte, um prédio quase centenário que passou por parte é território da Praça 15, mas também mostrar as transformações históricas que esse local passou, né? Na exposição, os últimos 400 anos, e também no livro que trata da ancestralidade da Praça 15. Então, para nós é muito simbólico. Hoje, o Palácio Tiradentes está aberto ao público, então abrir a Casa do Povo para mostrar um pouco dessa história e dessa transformação social da região é fundamental para a gente possibilitar e fomentar ainda mais a cultura aqui. Então, resgatar esse corredor cultural da Praça 15 é papel da cultura da Alerj, e hoje a gente está muito, muito emocionado por trazer 2 eventos tão simbólicos. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.